Então, boa noite, né? Sejam muito bem-vindos. E estava muito ansioso para a gente recomeçar, né? Tivemos que fazer essa parada aí, mas até coincidentemente, ou deucidentemente, essa semana Deus me deu uma palavra rápida. Eu ministrei no meu Instagram, né? Um texto que tem ali em Provérbios, né? Que começa dizendo assim: não é dos ligeiros o prêmio. Não é dos ligeiros o prêmio. Então, na caminhada cristã, não é acelerando que a gente acha que vai vencer todas as coisas. Tem momentos na nossa vida que a gente precisa desacelerar e até mesmo dar uma parada, né? E aí eu citei aquela passagem da dracma perdida, né? E quando a mulher perdeu a dracma, ela não continuou fazendo o que ela estava fazendo. Ela parou tudo, acendeu a luz, começou a varrer a casa até achar. Então, assim, na caminhada cristã, muitas vezes nós vamos ter que fazer algumas pausas. E essas pausas é para rever alguns conceitos, alguns valores, alguns princípios que de repente estão ficando para trás. No caso aqui da Escola de Líderes, coisas que a gente aprendeu, mas que ainda não botou em prática. E a gente às vezes está querendo acelerar e chegar no final, concluir, mas não está nem praticando o que aprendeu, né? Então, está dando para entender? Então, às vezes, tem que realmente dar uma desacelerada, rever algumas coisas, no casamento, na família, na educação dos filhos, no geral, para ver se a gente está realmente em sintonia com o Espírito Santo, está correspondendo àquilo que Deus espera de nós para esse tempo, né? E para poder avançar de maneira segura, né? Então, eu tenho entendido que as coisas com Deus são muito sérias, né? Embora a gente viva num mundo que hoje tem evangelho para tudo que é gosto, e tem gente que faz de qualquer jeito, mas com Deus não é de qualquer jeito, não, né? E em se tratando aqui no nosso caso, as aulas são gravadas, né? Então isso aqui não é só vocês que vão ouvir essas aulas, né? Então a gente também não pode estar liberando aqui um conteúdo de qualquer jeito, de qualquer maneira. Tem que o pregador, o professor precisa passar os processos dele também para poder ter condições de estar aqui falando para vocês. Tem toda uma logística, né? Mas vamos lá, até aqui nos ajudou o Senhor, né? Vamos ficar de pé, vamos orar? Quem que gostaria de orar aí? Agradecendo, abençoando a nossa aula hoje. Um aluno aí. O pastor ora no começo e vocês oram no final, amém? Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, para novamente, Pai, poder compartilhar a Tua palavra, Senhor, poder repartir aquilo que o Senhor tem nos dado, Pai. Novamente nós te convidamos, Espírito Santo de Deus, a se fazer presente, a tomar a nossa vida, trazendo à memória tudo aquilo que nos dá esperança e nos usar, Senhor, para a edificação da Tua igreja, Senhor, dos Teus filhos que aqui estão. Fica à vontade entre nós, Espírito Santo de Deus, e nos edifica, é o que nós te pedimos através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, tema de hoje, 9ª lição, nossa última lição do módulo 2 da Escola de Líderes. Estamos chegando ao final de mais um módulo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Então, 9ª lição do módulo 2, lembrando que o tema do módulo 2, né, estabelecendo as bases da visão celular no modelo dos 12. E a 9ª lição fala sobre a multiplicação pelas equipes modelo. A multiplicação pelas equipes modelo. Ok? Então, a multiplicação ela acontece através de equipes que são referência, né? Que são modelo. Texto base, melhor dizendo, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 46 ao 47. Que diz assim: e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Eu vou repetir esse texto, tá? Que esse texto eu considero um texto rema, muito importante.
que fala muito ao nosso coração no que diz respeito a um tema que se ouve falar de tempos em tempos, que é a questão de voltar ao primeiro amor, né? Vocês já notaram que de tempos em tempos, em algum lugar, você escuta alguém falando ou pregando sobre o primeiro amor, né? Alguém aqui já foi ministrado sobre o primeiro amor? Então, esse texto aqui é um texto que tem tudo a ver com o primeiro amor. Por quê? Porque ele fala exatamente de como era a igreja primitiva quando tudo começou, né? Como que era essa igreja? Essa igreja que eu considero a igreja modelo, era uma igreja que perseverava unânime todos os dias. Hoje as pessoas têm... Obrigado, Natasha. Hoje muitas pessoas têm dificuldade de vir ao templo, né, num culto, uma vez por semana. A igreja primitiva se reunia todos os dias, né? Todos os dias. No templo, partindo o pão em casa, né? Células nas casas, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E a Bíblia diz então que por consequência desse estilo de vida, dessa igreja modelo, dessa igreja primitiva, todos os dias então o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos, né? O próprio Deus é que dava a multiplicação, o próprio Deus é que fazia a igreja crescer. Não era necessariamente eles, na força do braço, que faziam a igreja se multiplicar, mas o próprio Deus, que eu imagino que Deus estava satisfeito, feliz por uma igreja apaixonada, uma igreja que cultuava todos os dias, estavam alegres, né? Louvando a Deus, que por isso então caiu na graça do povo e o próprio Deus ia fazendo a igreja crescer. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que à medida que a igreja ela realmente se apaixona por Jesus, quando nós, como igreja, estamos apaixonados, essa paixão por Jesus ela é contagiante. É isso que atrai as pessoas. Quando as pessoas observam em nosso olhar, né, aquele brilho nos olhos, tem uma música que eu gosto da Aline Barros, um CD dela chamado Ressuscita-me, que a letra da música, não sei se é Jardim da Inocência, não me lembro bem agora, que ela fala sobre o brilho nos olhos. Eu acho linda aquela música, né? Não sei se alguém aqui lembra da música, depois posso até providenciar para vocês, colocar ali no grupo, né? E é isso, né? Quando as pessoas veem em nós esse brilho nos olhos, essa paixão por Jesus, de estar apaixonado realmente pelo nosso noivo, né? E isso é que atrai, isso é que faz com que as vidas sejam realmente atraídas e queiram estar com a gente, queiram participar de uma célula, queiram vir no culto, né? Então, que nunca nos falte esse brilho nos olhos, amém? Então, vamos lá. A multiplicação pelas equipes modelo. Como a gente sempre faz no início da aula, o nosso raciocínio por princípio, né? A gente sempre pega aqui alguns princípios para estar raciocinando, de acordo com o tema da aula. Dentro do princípio do autogoverno, o texto que está nos proposto aqui, o texto de Gálatas, capítulo 2, do 19 ao 20, Gálatas 2, do 19 ao 20, vai dizer assim: pois eu pela lei estou morto para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? Então esse texto aqui está falando de autogoverno. Gálatas 2, do 19 a 20, né? Paulo estava totalmente crucificado com Cristo. Esse texto está falando de autogoverno, né? O domínio próprio, né? Capacidade que você tem de dizer para a tua alma, para o teu corpo, obedeçam ao Espírito e se submetam totalmente a Deus, se rendam totalmente a Deus. É aquilo que está lá em Romanos 12, né? Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, né? Então, meu espírito está dominando o meu corpo. Autogoverno, autocontrole. Alma, corpo, se submetam a Deus. Corpo, alma, espírito, obedeçam a Deus, façam a vontade de Deus. Amém? Então, Paulo aqui está dizendo, eu já estou crucificado com Cristo, já não é mais eu que vivo, agora é Cristo que vive em mim, né? Então,
O princípio do autogoverno, dentro desse tema aqui, a multiplicação pelas equipes modelo, né? Diz aqui, nós devemos compreender que se Jesus não viver em nós, jamais poderemos submeter o controle de nossa vida a Deus. Quando, ao contrário, vivemos a vida de Cristo no nosso corpo carnal, podemos então estabelecer aqui na terra os princípios de Cristo em todas as áreas de nossa vida. Tem um outro texto que eu gosto muito, que está em Colossenses, né? Acho que é Colossenses, que diz: Cristo em vós é a esperança da glória. Então, a esperança do mundo não é o futuro governante, o futuro político. A esperança do mundo, perante a Bíblia, é Cristo em nós. Imagina um exército de pessoas cheias do Espírito Santo, tomadas por Cristo, né? Agindo em todos os meios da sociedade, em todas as cidades do país, né? É um exército. É um exército poderoso, cheio da própria essência de Deus, do próprio Espírito de Deus, né? E esse exército, que é sal e luz, onde ele vai, onde ele entra, nas esferas de atuação que ele ocupa, ele tende a causar um impacto, né? Se eu realmente estou cheio de Espírito Santo e eu sou sal e luz da terra, onde eu entro, eu tenho que causar um impacto. Naquele ambiente ali, seja no trabalho, na escola, na faculdade, na prefeitura, onde eu for, a pessoa que eu entrar em contato com ela, eu vou dar uma salgadinha, eu vou promover uma mudança, eu vou causar um impacto, né? E normalmente é muito comum que vai haver divergência de opiniões, né? A gente começa a conversar com alguém, daqui a pouco entra num assunto e a pessoa já vem com aquela opinião formada, né? Opa, mas a Bíblia diz que não é bem assim, não. E aí você acaba entrando em choque, né? É o confronto. E é esse confronto que vai gerar as mudanças do novo país ou do novo Brasil que a gente quer. Princípio da aliança. Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, do 5 até o 7. Evangelho de João, capítulo 15, do 5 até o 7, vai dizer assim: Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora como o ramo e secará. Tais ramos são apanhados e lançados no fogo e se queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Lembrando que esse pedireis o que quiserdes aqui é o que estiver alinhado com a palavra e alinhado com o coração de Deus, né? Tem gente que lê esse versículo aqui e acha que pode pedir qualquer coisa para Deus, né? Se não estiver alinhado com a palavra e com o coração de Deus, certamente a gente vai ouvir um não, né, de Deus. Agora, quando está alinhado com a palavra e com o coração de Deus, perante a Bíblia, tudo que você pedir com fé, você recebe. O difícil é encontrar a fé no coração das pessoas, né? Princípio da aliança, então, somente quando estamos fincados plenamente em aliança, permanente em Cristo, é que podemos ser uma equipe modelo que multiplica e dá muitos frutos. Não sei se vocês prestaram atenção, para mim, Deuscidentemente, ainda essa semana eu gravei um vídeo no meu Instagram com esse versículo aqui de João 15, 7. Para mim, João 15, 5. Para mim, esse versículo aqui é uma chave bíblica, tá? É um versículo chave. Tanto é que eu tenho até na capa da minha Bíblia aqui, ó. Tá aqui na capa da minha Bíblia. João 15, 5, ó. Se permanecerdes em mim, aqui ele vai dizer, né? Sem mim nada podeis fazer. Então isso aqui é uma chave. Jesus, ele foi claro, sem mim nada podeis fazer. Ou seja, Jesus está dizendo que sem ele eu não consigo nada. Eu até penso que consigo. E diga-se de passagem, nós fazemos muita coisa sem ele.
Nós fazemos muita coisa que a gente deveria orar antes, mas a gente já está tão no automático, é aquela louça que eu lavo todo dia, é aquele trabalho que eu faço todo dia, é aquele trajeto que eu levo o filho na escola. Tem algumas coisas que a gente já faz no automático, porque todo dia, é rotina, né? Todo dia a gente faz aquilo. Mas imagina se a gente conseguisse, dentro da nossa rotina, né? Orar em todo o tempo, né? Para que até mesmo a nossa rotina, que a gente já faz meio que no automático, tenha o toque de Deus em tudo que a gente faz, né? Pode ter certeza, as coisas mudam. Deus vai dar um diferencial nisso daí, né? Então, outra live que eu gravei essa semana, né? Sobre essa questão de orar em todo o tempo. Então, a gente precisa realmente desenvolver isso como um hábito, né? Orar em todo o tempo e sempre reconhecer a nossa dependência de Deus, que foi assunto da aula passada, né? A dependência, né? Que é uma das características necessárias para poder fazer parte de uma equipe, né? Eu preciso depender de Deus e depender um do outro, né? E como é que você depende de Deus? Como é que eu reconheço que sem Ele eu não posso nada? Através de uma vida de oração. Quando eu estou orando o tempo todo, eu estou dizendo, Senhor, eu não consigo, mas Tu consegue. Eu não sei como fazer, mas Tu sabe. Até aquilo que eu já faço no automático, porque é a minha profissão, se eu orar, Deus pode me ensinar uma maneira nova de fazer, né? Tu tá lá, tu conserta ar-condicionado. Pô, eu fiz vários cursos de consertar ar-condicionado, eu já sou PhD em consertar ar-condicionado. Mas se tu orar, Deus pode te ensinar algo novo, que nenhum curso que tu fez, tu vai aprender. Tá dando para entender? Vou dar um exemplo para vocês, PhD. PhD é um termo em inglês que significa pós-doctor. Pós-doctor. Né? Ou seja, tu é pós-doutorado num assunto, né? Tu já fez uma faculdade de uma área, aí tu pode, depois de fazer uma faculdade de uma determinada área, tu pode fazer um mestrado para te se tornar mestre naquela área que tu se formou, e depois do mestrado tu pode fazer o doutorado para te se tornar doutor na área que tu formou ali na universidade. Depois do doutorado, tem o pós-doutorado, que é o pós-doctor. Mas o termo PhD só pode ser atribuído para uma graduação que tu tenha se ele tivesse sido tirado nos Estados Unidos. Em qualquer outro lugar do mundo ele vai ter outro nome. PhD, uma pessoa que PhD em uma área específica é só quem tenha se formado nos Estados Unidos. Só nos Estados Unidos? Nossa, essa informação eu não tinha, né? Então, tá entendendo? Tu se formou numa faculdade. Então, tu está formada. Eu quero ir além. Então, vem o mestrado. Para se tornar o pós, né? Tem uma pós-graduação, tá certo? Exatamente. Pós-graduação, depois mestrado, doutorado e pós-doutorado. Aí tu fica fera aquele assunto. Entendeu? O termo vem daí, de ser tipo... Mas ainda que dentro do contexto cristão, nós como filhos de Deus, mesmo sendo pós-doutorado em determinada área, ainda assim Deus espera que eu tenha dependência dele, né? Eu queria citar um exemplo para vocês. Eu tenho um amigo hoje, posso dizer que é amigo, eu tenho acesso a ele, eu posso falar com ele quando eu quiser, que é o pastor Daniel Alfa, que hoje ele é professor da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus na cidade de Blumenau, que é uma Assembleia de Deus enorme lá, né? E o pastor Daniel Alfa, ele prestou serviços para a NASA durante um tempo. Ele até morou nos Estados Unidos, né? E ele conta que ele desenvolveu algumas tecnologias que, tipo, era algo assim inimaginável, impossível aos olhos humanos de conseguir criar aquilo. Mas o Espírito Santo ensinou ele como fazer. Aquilo que ninguém sabia como fazer, o Espírito Santo disse assim. Lembra como o Espírito Santo ditou para Noé como que ele vai construir a arca? Detalhe por detalhe como que ele ia fazer a arca, o tabernáculo de ouro, né, que Moisés construiu durante a travessia no deserto. Deus deu os detalhes. Então nos dias de hoje não é diferente. Se eu aprender a andar com Deus e ter uma vida de intimidade com Ele, Ele dá os detalhes de tudo aquilo que eu faço, de tudo aquilo que eu quero fazer. Então, isso é real, está disponível para nós. Hoje eu ainda estava fazendo devocional e estava lendo uma passagem que eu sempre gosto muito, assim,
que mostra isso, tipo, da aliança, né? Porque ele fala, permaneçam em mim, né? Permanecer. Tipo assim, ó, é a passagem que Pedro anda sobre as águas. Porque ele foi com Jesus. Só que quando ele parou de, focar em Jesus, focou em outra coisa, ele começou a afundar. E aí, o cara pede socorro de novo, mas assim, né? Mas, que a gente tem que permanecer. É continuar olhando só para Deus, né? E a gente acaba errando porque, durante o dia, como o pastor falou, a gente não está orando o tempo todo, a gente não está, né? A gente vem, sei lá... Tira o foco, perde o foco. Isso, perde o foco. E aquilo que meu pai fala sempre também sobre a questão do ser firme e constante. Né? Então, às vezes nos falta a constância. Embora, é bom lembrar aquilo que eu falei no começo da aula, né? Em alguns momentos da caminhada nós vamos precisar fazer pausas. E isso não quer dizer que a gente não está sendo constante. A pausa faz parte da jornada. Né? Até outro dia eu vi alguém comentar, até eu estou me lembrando quem é a pessoa, mas eu não quero citar nome para não entregar. Né? Mas eu vi uma pessoa que é até conhecedora da palavra de Deus, ela usando uma expressão assim, em púlpito ainda, né? Que assim, que não existe ré na caminhada cristã, mas está errado esse conceito. Tem ré, sim. Assim como no carro, né? No nosso veículo tem a ré, que em alguns momentos do trecho, conforme for, eu tenho que dar uma ré, né? E para isso tem a marcha ré. Na caminhada cristã também. Tem alguns momentos que eu tenho que até voltar atrás para corrigir algumas coisas, para depois seguir. O arrependimento, muitas vezes, é uma ré. E o cristão que não se arrepende não vai ser salvo, entendeu? Eu gosto muito daquele termo da comparação com arco e flecha, né? A flecha, quanto mais você puxa o arco para trás, mais longe a flecha vai depois, né? Então Deus, muitas vezes na nossa vida, Ele puxa a gente para trás. É uma ré, né? Ele puxa a gente para trás para corrigir algumas coisas, ajustar algumas coisas, solidificar algumas coisas, porque quando Ele lançar a gente para frente, a gente vai muito mais forte, né? Muito mais forte. Que dentro do nosso contexto aqui de Canelinha, está muito, muito semelhante àquele momento que o barro, o oleiro, né? O vaso está pronto, está tudo certinho para ele botar para queimar, só que quando ele vai botar para queimar, o oleiro percebe que tem ali uma pedrinha, uma rachadura, uma bolinha de ar, aí o que o oleiro faz? Não dá para queimar. Vai estourar aquele vaso. Então ele vai ter que tirar aquele vaso, vai ter que arrancar aquela pedra, tirar aquelas bolhas de ar, de repente vai ter que botar novamente ali como é que chama? Aquela roda, né? Para refazer o vaso, e aí depois então vai conferir. Não tem nenhuma bolinha, não tem nenhuma pedrinha, então agora que ele vai para a queimadura. Então assim é com a gente a mesma coisa. Às vezes quando está na hora de queimar, ele vai passar pelo forno. Essa parte do forno aí pula. Deus percebe, opa, não está bom para ir para o forno. Se ele entrar no forno agora, Sadraque, Mesaque e Abednego, vai estourar. Porque estou vendo aqui que tem uma bolinha. Mas Deus não tira a gente de passar pelo fogo. A gente passa pelo fogo, ele vai junto com a gente, mas ele passa. Não deixa de passar pelo fogo. Mas a bolinha de ar, muitas vezes, vou dar um exemplo bem prático. Sim, mas eu digo assim, quando está pronto, porque as pessoas dizem, não, porque Deus vai me tirar da prova. Não, tem que passar quando está pronto, ele vai para o fogo. Mas a bolinha de ar, muitas vezes, é uma falta de perdão, né? Às vezes tu tá ali, o vaso está pronto para ir para a fornalha, né? Tá pronto, depois de ir para a fornalha vai ficar pronto, né? Mas só que aí a bolinha de ar é uma falta de perdão, é uma mágoazinha que ficou ali meio que despercebido, né? Tá meio que light, mas só que Deus tudo vê, né? Aí não está pronto para ir para o forno, vamos consertar isso aqui primeiro, tem que ter uma liberação de perdão genuína, verdadeira, né? Ele perdoou de verdade, agora está curado, passou, limpou, agora vamos para o forno. É assim. Então é as rezinhas, né? Deus puxa um pouquinho para trás, conserta, agora vamos para frente. E é assim, até a volta de Jesus vai ser assim. E isso não é deixar de ser constante, é simplesmente corrigir a rota, arrumar o que tem que ser arrumado, né? Ele não pode parar, né? E principalmente não pode desistir. Porque aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino dos céus. Então, o principal na nossa história é não desistir. Porque parar, a gente vai ter que parar muitas vezes, né? Consertar muita coisa. Até a volta de Jesus, estamos em obras, né? Então, o princípio da aliança,
né? Preciso permanecer nele, né? Permanecer aliançado com ele, firme com ele, seguindo a ele, conectado a ele, né? E para isso acontecer, eu tenho que ter uma vida de santidade, tá? Isso é uma revelação que Deus já me deu há muito tempo atrás. Parece ser simples, mas parece ser óbvio, mas ninguém consegue permanecer nele sem ter uma vida de santidade. Ele é santo, e se eu quero permanecer ligado a ele, obrigatoriamente eu tenho que ter um estilo de vida santa. Se eu não tiver um estilo de vida de santidade, eu não vou conseguir conectar a ele. Eu fico conectado por um tempo, depois corta a conexão, porque ele é santo. Então não tem molezinha. Se eu tenho uma vida de santidade, eu consigo permanecer nele e viver conectado e ouvindo ele com bastante facilidade até, né? Ok? E finalmente aqui o princípio da mordomia. Filipenses 2, do 5 ao 11. Filipenses 2, do 5 ao 11, princípio da mordomia, vai dizer assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, dentro do princípio da mordomia, quando tivermos em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, seremos capazes de servir sem o desejo de sermos servidos. E compreenderemos o sentido de sermos plenamente disponíveis para fazer a vontade de Deus, levando a verdade do Evangelho àqueles que não a conhecem. Lembrando que o entendimento que eu tenho hoje, quando a palavra de Deus diz de sorte que haja em vocês, né, ou que haja em nós, né, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, eu confesso para vocês que muito tempo, lendo essa passagem, eu achava que esse sentimento era o sentimento da humildade, né, porque aqui vai dizer que Jesus Cristo, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomou a forma de servo, né, e ele se esvaziou até a morte, né. Então eu sempre achei que esse sentimento era humildade, mas humildade não é um sentimento, né? Humildade é uma ação, é uma atitude, né? É um gesto de quebrantamento, é uma forma de agir, de ser, né? Então eu acredito hoje que esse sentimento que houve em Cristo Jesus está ligado à compaixão. Jesus, ele nos amou tanto, né? Como eu preguei aqui domingo, ele nos amou de tal maneira, né? Ele amou a humanidade de tal maneira, ele se compadeceu de tal maneira, que, por causa disso, ele se rebaixou, tomou a forma de um servo, né? E realmente, mesmo sendo o rei de toda a terra, ele se comportou como um servo, né? E da mesma forma que ele se comportou como um servo, né? Está ligado a esse sentimento que houve em Cristo Jesus, da mesma maneira que ele se comportou como um servo, nós também devemos agir de igual modo, né? Sem esperar receber nada em troca, né? Se nós agirmos dessa forma, como Jesus agiu, nós vamos estar sendo bons mordomos no reino de Deus e vamos compreender o sentido de sermos plenamente disponíveis para fazer a vontade de Deus, levando a verdade do Evangelho àqueles que não a conhecem. Então, eu creio que, na verdade, amados, que falta para o cristão é entender que ser servo é algo grandioso, porque o diabo ele tenta plantar na mente das pessoas nos dias de hoje que parece que ser servo é uma coisa humilhante, né? Ser servo é humilhante, quando na verdade Jesus, que é o nosso modelo, o nosso mestre,
Ele disse, deixou bem claro que ele não veio ao mundo para ser servido. Ele veio para servir e dar a vida por todos. Então, se o nosso líder, o nosso mestre, e ele é o servo dos servos, se ele veio ao mundo para servir, por que nós queremos diferente? Por que a gente quer outra coisa, sei lá? Só estar por cima? Claro que estamos aqui numa escola de líderes, onde todos estão sendo treinados para liderar. Mas o grande líder é o primeiro a aprender a servir. Ninguém vai ser um grande líder sem servir primeiro, né? Então, e diga-se de passagem, a verdadeira liderança, isso eu aprendi com o pastor Miles Morrow, foi um dos pastores que viajou o mundo todo ensinando sobre liderança. Tem alguns DVDs dele muito bons sobre isso. O propósito da liderança servidora, tem os DVD lá na minha casa, né? Então, a verdadeira liderança é uma liderança servidora. Não tem como ser um grande líder sem ser servo. Sendo que o nosso modelo, que é Jesus, é o servo do servo. Está dando para entender? Então isso é uma coisa que para a gente tem que ficar claro isso. Parece ser óbvio, mas para muitas pessoas hoje, pelo menos eu posso estar enganado, mas é a maneira que eu enxergo, não estou falando de canelinha, estou falando de uma realidade, muitas pessoas hoje viram um peso servir. Os pastores têm que pedir para a pessoa servir. E eu sou de uma época que ninguém precisa pedir nada. Eu sou de uma época que as pessoas enxergavam algo, elas se ofereciam para servir. Porque elas entendiam que servir é algo nobre. Servir é imitar Jesus. Servir é seguir os passos de Jesus. Hoje, parece que servir virou um peso, né? Ah, mas não pode, bota outro no meu lugar. Eu sou de uma época que você ia numa célula, por exemplo, e a pessoa lá da célula fez uma comidinha. E aí sujou pratos, sujou talheres. Ninguém deixava o dono da casa lavar a louça. Todo mundo se oferecia, queria ser o primeiro a lavar aquela louça para não deixar nada. Porque o anfitrião da célula já está oferecendo a casa dele para fazer a célula. Já está oferecendo uma comidinha, que nem é obrigação dele, mas o dono da célula naquele dia quis oferecer lá uma comidinha, um refrigerante, não sei o quê. Ainda eu estou ganhando tudo isso de grátis, de mão beijada, e ainda vou deixar ele lavar a louça? Não, se eu sou servo, eu vou me oferecer, eu vou lá, lavo a louça, nem precisa ninguém pedir. Está entendendo? Isso é seguir Jesus. E hoje, parece que esse espírito de servo está meio apagado na igreja, né? Isso tem que ser ressuscitado, porque o nosso líder, o nosso mestre dos mestres, foi o maior servo que o mundo já viu. Não tem como ser líder sem ser servo, dentro do conceito de liderança de Jesus, né? Aqui no texto de Filipenses 2 isso fica claro, né? Então, um bom mordomo é um bom servo. Amém? Então, feito essas considerações, vamos então à introdução.